Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego falando aqui do canal Sala da Química. Para você que está chegando agora, lista de exercícios, link na descrição. Na aula de hoje teremos uma revisão sobre radioatividade. Fica ligado que esse assunto é importante para a prova do Enem. Vem comigo! Vamos começar a nossa revisão de radioatividade com a leitura da questão número 36, enunciado na tela. Enem PPL 2018. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório 230 é... Aí vocês estão vendo na sequência a equação, o tório 230 virando o rádio 226, liberando uma partícula e também energia. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é O ou A. Alternativa A, alfa, B, beta, C, próton, D, nêutron ou E, pósitron. Para nós começarmos a nossa revisão sobre radioatividade, eu preciso recordar com você quais são as principais partículas radioativas. Vem comigo aqui e se liga nessa dica. Alfa, partícula alfa, massa 4, carga 2. A partícula alfa, ela é o núcleo do elemento hélio, ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons e é uma das partículas que tem o menor poder de penetração. A velocidade dessa partícula em relação às demais é muito lenta por causa da sua alta massa relativa. Partícula beta, a composição química dela, a natureza dela é um elétron. Nós lembramos que um elétron tem uma massa muito pequena, praticamente zero, por isso que nós colocamos aqui na massa da beta 0 e embaixo a carga dela menos 1. A radiação gama, ela é uma onda eletromagnética, não tem massa nem tem carga, por isso que a sua representação é gama 00. Lembramos que existem também as subpartículas que estão lá no núcleo do átomo, lembra? Os prótons, nêutrons e os elétrons. No caso dos prótons, a representação dele é P1 e 1, porque a gente lembra que o próton ele tem massa e a carga dele é uma unidade. Representação do nêutron, letra N, massa 1, só que a carga do nêutron é 0. Vamos recordar que o nêutron é uma partícula que tem massa, mas não tem carga. Existe o elétron, que a representação dele é a mesma que a beta, só trocando a letra. A massa do elétron praticamente 0 e a carga elétrica do elétron menos 1. E aqui nós temos o pósitron, galera. Lembra dessa partícula, pósitron? Pósitron é como se fosse o elétron positivo, ou seja, o pósitron ele tem uma massa praticamente 0, igual ao elétron, só que a carga dele é mais 1. Segundo detalhe mega importante que vocês precisam lembrar, galerinha, equação nuclear. Quando você tem aqui uma equação nuclear, você tem que se recordar que a soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser iguais. Vou repetir para você gravar isso no teu HD interno, presta atenção. Numa equação nuclear, a soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser iguais. E o que isso significa, meus queridos alunos? Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Olha só. Vocês estão vendo que do lado esquerdo dessa equação só tem o tório, certo? Como só tem o tório, teoricamente somar todas as massas aqui do lado esquerdo é 230. Agora, se a soma das massas do lado esquerdo é 230, do lado direito também tem que ser 230. Olha lá, ó. Soma das massas, 230. Só que vejam, essa reação ela está produzindo rádio, o rádio tem uma massa, ela está produzindo uma partícula, aí que o Enem falou partícula, que eu representei por X, e energia. Energia a gente sabe que não tem massa nem tem carga. Então pensa comigo, 230 tem que dar a soma total. E o rádio já está dando 226, qual que é a diferença de 230 para 226? Não são 4 unidades? Isso significa que o meu X tem número de massa igual a 4. Soma das cargas dos dois lados também tem que dar igual. Vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo, a carga do tório, 90, só tem ele do lado esquerdo.
Aqui do lado direito, então, a soma da carga de todo mundo também tem que dar 90. Como o rádio é 88, a diferença de 88 para 90 são 2 unidades. Isso significa que o meu amigo X ele tem 2 cargas positivas. E aí eu te pergunto, qual é a partícula que tem massa 4 e carga 2? Não é a partícula alfa? Então essa aí já é a resposta da questão, meus queridos. Vocês estão vendo aí, ó, que o gabarito da nossa questão número 36, a alternativa correta na letra A. Perceberam que foi uma questão bem tranquila. Agora, recorda o principal ponto da teoria dessa questão, beleza, galera? Não esquece desse ponto. Equação nuclear, soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser igual. Fechou? Você entendeu legal isso aí? Então vou chamar o enunciado da próxima questão 37. Vamos fazer a leitura atenta. Enem 2015. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na alternativa A, fissão do urânio 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. B, fissão de urânio 235, ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo urânio 238, enriquecendo-o em mais urânio 235. Alternativa C. Fissão do urânio 235, ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. D. Fusão do urânio 235 com urânio 238, ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos. Para nós começarmos a explicação aqui da questão 37, eu preciso lembrar com vocês alguns pontos relevantes da radioatividade. Tanto a fissão quanto a fusão produzem uma grande quantidade de energia, mas lembre-se que a fusão é mais poderosa do que a fissão. Quando a gente fala em fusão nuclear, você tem que lembrar o exemplo clássico, que é aquele que provavelmente deve vir na prova do Enem, que é a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é um exemplo de dispositivo que utiliza a tecnologia de fusão nuclear. A fusão nuclear, galera, também ocorre no Sol. Os átomos de hidrogênio que se encontram lá no Sol, devido às altas temperaturas desse astro, fundem seus núcleos, produzindo hélio e liberando uma quantidade de energia absurdamente alta. Agora, um detalhe importante que eu tenho que falar para vocês também é a questão da energia requerida para a fusão se iniciar. A fusão nuclear, ela não ocorre espontaneamente no nosso planeta, por exemplo. Isso acontece porque para essa fusão se iniciar, ela precisa de uma quantidade de energia tão grande, que aqui no planeta, de forma espontânea, a gente não tem. A fusão nuclear ocorre no Sol porque o Sol já tem uma grande energia e essa grande energia ela é utilizada como energia de ativação para iniciar o processo de fusão nuclear. Agora, galera, quando a gente fala em energia nuclear utilizada aqui no nosso planetinha, nós estamos falando de um modo geral da fissão. A fissão nuclear é a tecnologia que é utilizada nas usinas nucleares e nas bombas atômicas, que é o caso lá das bombas utilizadas na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. Tem um vídeo aqui no canal, galerinha, que eu falo sobre Chernobyl. Se você quiser dar uma conferida lá depois, vou deixar um card para você assistir uma matéria bem completa falando aí sobre o desastre de Chernobyl. Voltando então aqui para a fissão nuclear, existem vários elementos que podem sofrer fissão. Um dos mais importantes é o isótopo 235 do urânio. Mas tem um detalhe que eu quero dar bastante ênfase, galera. Você tem que lembrar desse número de massa aqui, que é o 235. E é sério isso. O Enem já perguntou em anos anteriores, além dessa questão que a gente está fazendo, esse lance do cara lembrar esse número de massa, 235. Estou falando isso para vocês por um motivo. Na natureza, existem basicamente dois isótopos do urânio, que é o 235 e o 238. Só que o 235 ele é menos abundante na natureza e é ele que é utilizado para a fabricação das bombas atômicas e da energia nuclear. A reação ela é dita em cadeia porque esse urânio 235 ele vai ser bombardeado por um nêutron. Quando esse nêutron caminhar em direção ao núcleo do urânio, esse núcleo do urânio vai se partir, daí o nome fissão,
gerando criptônio e bário e a liberação de mais 3 nêutrons. Se essa reação libera 3 nêutrons, o que cada nêutron desse que foi liberado vai fazer? Ele vai em direção ao novo átomo de urânio, vai colidir com esse urânio, vai quebrar em criptônio e bário, vai liberar mais 3 nêutrons e cada nêutron desse liberado vai em direção ao átomo de urânio e você cria uma reação em cadeia. Então, a reação de fissão é dita em cadeia porque ela precisa de um nêutron para iniciar o processo, só que essa reação libera mais 3 nêutrons que vão dar continuidade ao processo. Entenderam, galerinha? Por que o nome é reação em cadeia? E aí eu te pergunto, qual é a alternativa que justifica corretamente esse termo, reação em cadeia? Claro que a letra C. Fissão do urânio 235 ocorre com uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. É isso que justifica a reação do urânio C em cadeia. Compreendido, galerinha? Vamos então caminhando para a questão número 38, leitura do enunciado. Enem 2013. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Aí vocês estão vendo, galera, que o carbono 11 está se transformando em boro 11 e a liberação de um pósitron. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de alternativa A, 0,200, B, 0,969, C, 9,80, D, 31,3 ou E, 200. Vamos lá então, galera. Essa questão número 38, ele até forneceu para você no enunciado o tempo de meia-vida desse elemento, que vale 20,4 minutos. Mas na boa, gente, se ele te deu a massa inicial e ele já deu o tempo de aquisição da imagem, que são 5 meias-vidas, você não vai precisar do tempo de meia-vida nessa questão. Vamos pegar a massa inicial e vamos dividindo ela por 2 durante 5 vezes, porque são 5 meias-vidas, para a gente ver qual é a massa final que nós vamos atingir. Só lembre-se que tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa daquele elemento se reduza à metade. Vamos fazer o seguinte para facilitar a parte matemática? Ele falou o que é a massa em miligramas, a massa final. E a massa inicial ele deu 1 grama. Então já vou logo pegar esse 1 grama e vou transformar para miligramas, beleza? Então a gente começa aí com 1000 miligramas. O Enem falou 5 meias-vidas. 5 meias-vidas significa que essa massa será dividida por 2 5 vezes. Vamos comigo aqui, ó. 1000 miligramas dá uma meia-vida. Lembre-se que a meia-vida é representada pela letra P maiúscula. Quando você coloca 1000 aqui e reduz a metade, isso aqui vai dar 500 miligramas. Após a segunda meia-vida, esse 500 vai cair para 250 miligramas. Terceira meia-vida, o 250 vai cair para 125 miligramas. Próxima meia-vida, aqui já temos 1, 2, 3, agora a quarta meia-vida. 125 dando a quarta meia-vida, isso aqui vai cair para 62,5 miligramas. E depois a última meia-vida. 62,5 dividido por 2 vai dar 31,25. Então, essa aqui é a massa final do nosso isótopo radioativo transcorrido 5 meias-vidas. Qual é a alternativa que tem esse resultado corretamente ou aproximadamente? Letra D de dado, 31,3. Então, gabarito correto aqui da nossa questão, marcamos aí a nossa letra D. Agora, galera, vamos lá. Quando nós falamos em radioatividade para a prova do Enem, eu aposto numa probabilidade mais alta de ser cobrada alguma coisa que tenha aplicabilidade. Até porque a matriz do Enem exige essa relação entre conteúdo e aplicabilidade. A gente sabe que a radioatividade ela é um campo da química e da física que tem uma aplicabilidade muito vasta.
Por isso eu separei as últimas questões desse assunto tratando justamente dessa parte de aplicabilidade. Então vamos ler o enunciado da questão número 39 e eu vou explicar isso para vocês melhor. Enem 2012. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, alternativa A, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. B, a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. C, a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. D, o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. Ou E, o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Galera, vejam bem, uma das aplicabilidades da radioatividade é essa questão da esterilização utilizando a radiação. Isso não é só utilizado na medicina, como citou essa questão do Enem, mas é utilizada também na agricultura. Normalmente, para essa finalidade, se utilizam raios gama. Motivo: como a radiação gama ela é simplesmente uma onda eletromagnética, ela não tem a capacidade de se acumular no objeto que sofreu a incidência daquela radiação. Isso significa, por exemplo, que quando um hospital, uma clínica, enfim, vai fazer a esterilização do material cirúrgico que os médicos irão usar, eles pegam esse material e submetem ele à ação da radiação gama. Essa radiação vai fazer o quê? Ela vai matar os eventuais micro-organismos que estejam presentes naquele material, logicamente com o objetivo de não infectar as pessoas que usarão de novo aqueles instrumentos. E simplesmente isso, galera, o material não ficará acumulado com radioatividade. A mesma coisa acontece com alguns tipos de frutas, que ao invés de você utilizar agrotóxicos, que esses sim fazem muito mal para a nossa saúde, utiliza-se o processo de irradiação também utilizando a radiação gama. A radiação gama atravessa o alimento, mata qualquer tipo de micro-organismo que esteja ali, que possa danificar aquele produto e não deixa o material com radiação acumulada. Ela não é capaz de se acumular no material. Essa tecnologia ainda não é utilizada largamente no nosso país pela questão dos custos e também por uma questão de preconceito com relação às pessoas. Uma vez que você precisa informar na embalagem do alimento que aquele material foi irradiado, as pessoas certamente pensarão que aquilo é algo maléfico para a saúde. Então, galera, eu pergunto de vocês, se o próprio Enem falou no final do enunciado que a decisão da companhia aérea para não querer transportar esse material é equivocada, ou seja, o Enem disse, nada a ver os caras pensarem nisso, ele quer saber o porquê. Qual a alternativa que linka a pergunta com isso que eu expliquei para vocês? Letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Quando a gente usa a palavra irradiado, irradiado significa algo que recebeu radiação. Mas lembre-se que nesses casos é utilizado a radiação gama, que ela é uma onda eletromagnética, ela não tem a capacidade de acumular-se nos objetos. Ficou claro isso aí, galerinha? Então a gente já sabe aí que a 39, a alternativa correta dela na letra A. Agora, galera, vamos fechar a nossa revisão de hoje de radioatividade com a questão número 40, que é uma outra que envolve a parte de aplicação. Leitura do enunciado. Enem 2009. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação,
mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura a seguir. Aí vocês estão vendo, galera, a imagem do ossinho aí do nosso querido amigo. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a observação desta imagem, conclui-se a alternativa A, absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que se transformam em átomos de fósforo. B, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. C, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. D, maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Ou E, maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono. Galera, existe uma frase fundamental no enunciado que eu quero que vocês leiam comigo novamente para entender o contexto da questão. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Quanto mais exposto, mais escuro se torna o filme. Vamos lá. Você coloca a sua mão, você vai tirar lá, por exemplo, uma radiografia da sua mão. Na sua mão existem os tecidos moles, que é a parte de pele e cartilagem, e existe o tecido duro, que é o tecido ósseo. O que vai acontecer? Quando a radiação passa, a imagem que fica na chapa fotográfica é apenas do osso. Você não consegue ver a imagem da pele. Motivo: pelo fato da pele ser um tecido mole, a radiação ela consegue atravessar esse tipo de tecido. Ou seja, o tecido mole ele é mais exposto à radiação. A radiação consegue atravessá-lo com mais facilidade. E isso deixa o filme fotográfico escuro. O nosso tecido duro, que é o osso, é feito de cálcio. A radiação tem muita dificuldade para atravessar o tecido ósseo. Resultado: essa radiação é absorvida principalmente por átomos de cálcio, afinal o cálcio é um dos grandes componentes dos ossos e dentes, e isso gera uma mancha esbranquiçada. É o que nós chamamos de contraste radiográfico. Então, galera, basicamente a radiografia das suas mãos dá a imagem do osso porque essa radiação atravessa a parte mole do tecido, que é a parte mais exposta, e não consegue atravessar o osso, que é feito de cálcio, que é a parte menos exposta, aquela que vai absorver uma maior quantidade de radiação. E aí eu te pergunto, qual é a alternativa que correlaciona de maneira certa essa explicação? Letra B de bola. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio, ou seja, o osso vai absorver mais radiação, que por outros tipos de átomo. Vale ressaltar que provavelmente você vai me perguntar assim, professor, mas isso de repente não é perigoso para a nossa saúde e tal, nossos átomos absorvendo essa radiação? Galera, radiografia é uma coisa que você tira uma vez ou outra. E a intensidade da radiação que é emitida sobre o seu corpo é controlada pelo profissional. Então tudo isso já foi muito bem estudado e sabe-se que isso não vai gerar nenhum dano aparente para o nosso organismo. E foi isso, galera. Finalizei com vocês a nossa 8ª aula de revisão para a prova do Enem. Vimos vários pontos importantes sobre radioatividade. Espero que você tenha gostado dessa revisão, desse resumo dessas informações mais importantes. Não se esqueça do pacotão do YouTube. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e logo mais eu vou voltar com vocês para a gente fazer uma revisão de quê? Reações orgânicas. Fica ligadinho que é logo mais. Abraço a todos vocês, gente. Até a próxima. Valeu!